Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para uma novidade no nosso canal do YouTube, Professora Gisele Mendes. Nós vamos inaugurar um novo quadro que vai falar de absurdos penais. Na verdade, o nome do quadro é Absurdo Penal, né? Ele tem até um toque acinzentado na sua abertura, porque são situações legislativas ainda não concretizadas, felizmente, por exemplo, projetos de lei, como nós vamos comentar hoje, que são completamente estapafúrdios, desafiam a Constituição, as leis, nosso Código Penal, sobretudo a nossa Carta Magna, né, que é a nossa Constituição, e os princípios constitucionais que estão nela esculpidos. Então não é uma novidade legal, até porque o que eu vou comentar hoje desse projeto de lei não se tornou lei, felizmente, ainda. E também não é uma novidade legal no sentido de ser interessante de narrar, né, como outras que a gente já falou aqui, sobre o bullying, a violência psicológica contra a mulher, enfim, situações interessantes que passaram a ser criminalizadas, violência política, os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Não tem nada de legal nisso aqui, tá? Em nenhum dos dois sentidos que a palavra legal possa ter. Trata-se do projeto de lei 1904, de 2024, de autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que modifica completamente, pretende modificar um projeto de lei, né? Ainda felizmente não é lei, a disciplina legal do aborto no Brasil. À margem da política criminal e da discussão sobre a criminalização ou não do aborto, que nesse momento é criminalizado no Brasil, com penas não muito altas, mas com penas à mulher, ao terceiro que execute aborto, profissional da área médica, da saúde, enfim, apenas para todos, né? Não são tão altas? Não, mas apenas, né? Nós já vamos falar como está regulada a situação no Brasil. O projeto vai muito além. O projeto, do ponto de vista político-criminal, ao invés de discutir se descriminaliza ou não o que está posto, né, porque é um crime no Brasil, é importante que se diga, né, não é algo descriminalizado, a não ser com raríssimas exceções que nós já vamos comentar. O projeto, ele intensifica as penas de um jeito e numa contramão da política criminal do aborto no mundo, que eu particularmente, em mais de 20 anos, muito mais de 20 anos de formada em Direito, né, desde que era estudante, há 28 anos, nunca vi na minha vida, nunca vi. Tamanha violação ao princípio da proporcionalidade das penas. Então, a margem da política criminal, que nós aqui não vamos fazer um vídeo para discutir a política criminal do aborto, descriminaliza, não descriminaliza, os países que descriminalizaram, o que isso implica, né? É uma questão, como dizia Günther Jacobs, né, um dos maiores penalistas vivos do mundo, penalista alemão Günther Jacobs, o aborto é uma questão posta, né, uma questão ontológica, não é nem mais uma questão deontológica, ok, pessoal? Não é se deve ser ou não deve ser, se pode ou não pode, é algo que está colocado, né? É um fenômeno social existente. As pessoas realmente realizam, as mulheres realizam aborto e há países que criminalizam ou não esse fato, mas não é algo que vai deixar de existir por causa de lei alguma, tá? Existem realmente alguns fatos que eles são levados em conta pela sociedade como algo muitas vezes importante e necessário, né, de ser discutido. A nossa sociedade brasileira, ela se furta a essa discussão, é verdade que ela, o Código é de 1940, ou seja, há 84 anos, ela mantém a mesma disciplina do aborto, com pouquíssimas alterações, que nós vamos comentar aqui brevemente antes de passar a análise do projeto de lei 1904-2024, que é a questão aqui do nosso absurdo penal. E o fato é que nós temos um projeto de lei que nada leva em conta em relação ao que eu acabei de dizer, né? Que o aborto é uma realidade e que o aborto precisa ser melhor discutido, como questão de saúde pública ou não, porque na verdade é uma questão também social. A mulher que tem condições econômicas, ela faz o aborto em segurança, ela não é criminalizada, né? Ela sabe também que ela não vai padecer nenhuma sequela, já que é uma intervenção bastante grave, não deixa de ser jamais, isso eu não discuto. E as mulheres que não têm essa mesma condição econômica, socioeconômica, ou elas são criminalizadas, ou elas fazem com grande risco à saúde, ou infelizmente elas são mortas, né? Ao realizarem o procedimento, elas podem morrer por hemorragia e tantas outras coisas, ou ficam com sequelas, né? Como, por exemplo, a incapacidade de ter filhos. Então, veja, uma questão econômico-social também o aborto. E o legislador brasileiro, ele não quer discutir. Na verdade, quando ele se põe a discutir, ele faz esse tipo de aberração que nós vamos ver aqui, né? Então, o Brasil, desde 1940, no nosso código ali, a partir do artigo 124 do Código Penal, ele adota a disciplina do aborto a partir do sistema que nós chamamos de sistema de indicações. Ou seja, o aborto é crime seja realizado pela gestante, seja realizado por um terceiro, da área da saúde ou não, tanto faz quem é. O aborto é crime quando realizado contra a vontade da gestante, e quanto a isso eu nem discuto, tá, pessoal? Realmente, vamos falar um pouco disso, mas claro que uma pessoa que está levando uma gestação a cabo e de repente ela
sofre uma violência, por exemplo, uma violência doméstica e perde o bebê, é claro que isso deve ser criminalizado. O feto, o embrião, o feto é uma forma de vida também, né? Nós também não vamos entrar na discussão desconstitucional da vida, da proteção da vida, e muito menos a questão biológica, porque vida há, né? Biologicamente há, isso também é uma questão ontológica, e do ponto de vista do dever ser, né, do direito, essa vida é protegida. No Brasil, ela é protegida desde o momento da nidação, certo? Quando começa a gestação, cerca de 15 dias após a fecundação. Antes disso, não, até porque a pessoa pode usar o DIU, a pessoa que impede justamente a nidação, a pessoa pode usar a pílula do dia seguinte, a RU486, uma pílula francesa, de origem francesa, que impede também essa nidação, esse acoplar-se o embrião ao feto ao colo do útero. Então, é só a partir de 15 dias mesmo, como se tem início a gestação, essa integração corpo da gestante com o feto gerado, né, um embriãozinho no começo, depois feto, mais tarde, a partir dos 3 meses, é que nós temos propriamente uma gestação e uma interrupção dela caso o aborto seja realizado. Então, aí o legislador passa a criminalizá-lo, aqui no Brasil, né? Há países que nem colocam esse marco temporal. E o Brasil não admite exceções à regra, a não ser quando a mulher tenha sido vítima de estupro. A palavra é estupro, de forma geral, então a gente inclui aí o estupro de vulnerável, já vamos colocar a diferença dos dois. Haja algum risco de vida, não para a saúde dela, né? Ela pode ter uma trombose, pode ficar com sequelas cardíacas, pode, enfim, perder o útero, não. Nada disso justifica o aborto. O que justifica é a perda da vida da mãe, né, da gestante, né, que ainda nem mãe é, em relação à vida desse feto. Aí eu preciso dizer o seguinte: essa vida desse feto vai valer menos. É a primeira premissa que eu quero colocar nesse vídeo hoje, do nosso absurdo penal. A vida do embrião feto vale menos. Isso está na nossa legislação posta, isso está no projeto, e isso não está sendo respeitado pelo projeto. Por quê? Porque se eu tenho um conflito entre a vida da mãe, que é um ser humano já vivo, nascido, e de alguém que ainda está em gestação, é unanimidade entre os juristas, constitucionalistas, penalistas, que essa vida deste embrião feto vai ceder. Por que ela vale menos? Professora, mas por que ela vale menos? Tá? É uma vida. Eu já disse que biologicamente eu não estou aqui para explicar nada, até porque eu não sou bióloga. Eu não estou dizendo que não há vida, ontologicamente. Eu estou dizendo que essa vida tem um valor, deontologicamente, um valor menor para o direito. Eu preciso escolher, é uma situação de estado de necessidade. A vida de uma pessoa que nasceu, cresceu, viveu, teve experiências, que tem autonomia, que tem uma complexidade na sua existência, uma complexidade dialógica, né, com os demais seres humanos, e estabelecer um mundo de relações, ela é maior do que daquele que está no ventre, ainda em gestação, né, da pessoa que ainda não tem autonomia, que ainda não nasceu, que ainda não interagiu com o mundo. É maior. E o legislador fala isso. Ele fala isso no nosso artigo 128, inciso 1º, atualmente. Ele diz: quando há risco para, vou colocar aqui o artigo 128, a vida da gestante, o aborto tem que ser feito. Na escolha não, viu, pessoal? A pessoa, inclusive, ela pode estar até passando tão mal que ela pode estar desacordada e não se requer o consentimento de ninguém. Há que se salvar a vida da gestante. Mas há mulheres que vão preferir salvar a vida do feto, uma coisa bem novelística, né? Não tá certo, né? E este cirurgião que faz esse procedimento de maneira a salvar o bebê e permitir que a mãe morra, né, por omissão, ou seja, não salva a vida dela, como garante que esse cirurgião, esse obstetra, ele pode responder por esse homicídio, tá? Porque a vida dela vale mais. E não há quem escolher isso, o legislador escolheu. O segundo inciso do 128 fala quando há estupro. E, havendo estupro, seja lá qual for, o estupro da pessoa maior de 14 anos, em que há emprego de violência ou grave ameaça, que está no artigo 213, é um estupro clássico, né, criminalizado com penas de 6 a 10 anos, e que dando lugar à gestação, oportuniza corretamente o aborto. Por quê? Porque a violência sexual foi sofrida e a questão da saúde mental, psicológica dessa mulher, os seus direitos reprodutivos foram violados. Então, assegura-se o aborto nesse caso. Não que o feto tenha algum problema, não que ninguém vai morrer, não é isso. Mas o legislador, assim, classicamente, desde 1940, pessoal, ele permite que o aborto seja feito nesses casos. As razões são várias, né? A política criminal, como eu disse, eu vou tentar deixar à margem, porque se a gente ficar só na dogmática e na principiologia constitucional penal, já dá bastante assunto para esse vídeo. Mas é fato que em 1940 não se tratava de proteger propriamente a gestante, né? E sua saúde e integridade moral, psicológica. Era poder proteger o marido, que ele não tivesse que ser pai, na constância de um casamento que nem se podia dissolver, de um filho de terceiro, que estuprou sua esposa. Imagina, então, que ela fosse obrigada a ter o filho
não havia divórcio, não havia nada. E esse homem, né, sociedade machista, que não deixa de ser também hoje, não queria assumir esse filho desse estuprador. Então é claro que a mulher podia fazer o aborto, né? A terceira hipótese, ela surgiu bem depois com a DPF 54. Tá? Vou colocar aqui a DPF 54. Ela foi julgada em 2012, entre 11 e 12, pelo STF, no sentido de autorizar o aborto para fetos anencéfalos, ou seja, que não tenha caixa craniana e que não tenham uma parte importante do encéfalo, né, que não é só o cérebro, mas do seu encéfalo, que é justamente a caixa craniana e a estrutura cerebral. Né? Ele pode ter, talvez, o cérebro reptiliano e fazer gestos e contrações musculares que são realizadas pelo sistema nervoso central de maneira autônoma e involuntária. Mas essa criança, ela não tem os 5 sentidos, ela não vê, ela não ouve, ela não sente, né? Ela não tem tato. E, portanto, essa criança, ela ou vai morrer no ventre da mãe, por ser anencéfalo, ou poucas semanas depois. Então, assim, é uma vida que não existe. Não no sentido de vida, e eu estou falando agora biologicamente, como a gente conhece. A vida humana é mais do que isso, né? Como eu já disse no começo do vídeo, ela é interação, autonomia, ela implica uma existência mínima, uma vida que não é simplesmente um estar no mundo vegetativo. Aliás, nenhuma vida vegetativa essa criança vai poder ter. Ela vai morrer. Então, por ausência de bem jurídico, no caso, a terceira hipótese, pela DPF 54, que foi julgada perante o STF, a adição de descobrimento de preceito fundamental diz respeito a normas anteriores à Constituição. Então, não é uma questão de inconstitucionalidade, mas essa legislação do aborto foi julgada bastante antiquada, né, por não considerar a anencefalia, que eram casos recorrentes que estavam chegando ao judiciário, e alguma coisa tinha que ser feita. Então, a Confederação dos Servidores da Saúde do Estado de São Paulo entrou com essa ação, essa DPF perante o STF e venceu. Então, o aborto é crime, eu já disse que é, mas há exceções. Não são exceções ligadas ao prazo. São exceções ligadas ao sistema de indicações. Há países que adotam prazo, por exemplo, a Inglaterra permite que se faça aborto pela razão que for, não precisa de nenhuma das razões que eu expendi, até o 7º mês de gestação. E muitos outros países, como Portugal, Espanha, até o 3º mês de gestação, ou a 12ª semana. A Argentina. O Brasil, ele não passou nem perto disso, há projetos muito pouco discutidos em relação à questão da 12ª semana, mas eles estão um pouco na contramão do que a história vem apontando para os países ocidentais. Mas tudo bem, estamos lá com a situação posta. As penas para gestantes são de 1 a 3 anos, vou colocar aqui o artigo 124, provocar aborto em si mesmo, ou consentir que outra lhe provoque, ou seja, ou ela mesma faz o aborto, naquele desespero que a mulher deve estar, né? Muitas vezes correndo um risco de se mutilar ou até tirar a própria vida, ou consentir que outra lhe provoque. Então ela vai até uma clínica, um lugar, ou sabe-se lá onde, porque é tudo ilegal, né? Se tem dinheiro é uma coisa, se não tem é outra, né, gente? E ela consente, e ao consentir, ela responde por um crime que vocês estão vendo aí, esse artigo 124, pena de 1 a 3 anos de detenção. É o que tem para hoje. Discute-se. Existe uma outra DPF, que é a 442, foi proposta pelo partido PSOL, perante o STF, já tem um bom tempo, foi antes da pandemia, mas a discussão paralisou, né? Houve um voto da ministra Rosa Weber antes da sua aposentadoria, no sentido favorável à DPF, ou seja, há um descobrimento de preceito fundamental, a mulher precisa ter essa autonomia reprodutiva assegurada. E que esse crime que está aí posto não deveria mais ser crime. Olha como é que estava andando o Brasil, pelo menos o julgador, né? Porque o legislador não estava nem aí, antes da pandemia. Aí, de repente, tudo é obstado e essa ação está em julgamento, mas, enfim, paralisada por um bom tempo, já são anos, e ninguém fala mais nada, e aí vem o susto desse PL 1904, né? É importante dizer também que nós temos o crime de aborto sem o consentimento da gestante, artigo 125, vou colocar aqui para vocês, sem o consentimento, como eu disse, é um crime muito grave, muito sério, que a gente não discute descriminalizar, né? Uma pessoa que tem um projeto reprodutivo, uma família, ou mesmo sozinha, ela não pode sofrer uma violência, enfim, qualquer coisa que aconteça aí no meio da rua, de maneira tal, ou dentro de casa, né? A violência doméstica, por que não? E perder o filho que ela tanto esperava e tanto queria. Então, é claro que o aborto sem consentimento, nos termos aí do 125, é crime e seguirá sendo. E o artigo 126, ele coloca que o aborto com consentimento da gestante, mas feito por um terceiro, tá, pessoal? Aqui a pena recai sobre um terceiro. Médico, profissional de saúde, qualquer pessoa, parteira, qualquer um, né? Que venha a auxiliar essa gestante com o consentimento dela, portanto, ela já está respondendo pelo 124. Vai ter penas de 1 a 4 anos. E pronto, não vou dizer que são penas exageradas, mas são penas. E a pena já leva uma discussão político-criminal no sentido de
porque punir, né? Sobretudo o 124 e o 126, porque o 125 eu já expliquei que nem se discute. Temos os sistemas do 128 de descriminalização, e assim vamos, né? Aguardando aí talvez que o Brasil pensasse em descriminalizar a matéria. Mas, eis que aparece o PL 1904. Ele é de 2024. E recentemente, agora em junho de 2024, que nós estamos, né, passando por esse mês de junho, no dia 12, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, votou-se de uma maneira, eu acho que em 24 segundos ou menos, o regime de urgência na votação desse PL. Ou seja, ele vai ser votado pela Câmara, é aquela história, né? Depois Senado, se tiver alguma modificação no Senado, volta para a Câmara, se não, vai para a sanção. E o presidente da República, ele tem que sancionar. Se em 15 dias ele não sancionar pelo artigo 66 da Constituição, tacitamente sancionou. Mas ele pode vetar. E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele deu declarações recentemente, após essa votação relâmpago, né, do regime de urgência, não do projeto, tá? O projeto não foi votado, mas foi aprovado o regime de urgência na Câmara dos Deputados, no sentido de que é uma insanidade. Foi a expressão que ele usou, é uma insanidade. O presidente Lula, ele não é advogado, ele não tem formação jurídica, mas ele tem um tino político muito bom, né? Em poucas palavras, ele já disse tudo o que eu acabei de dizer aqui nesse vídeo, né? Ou seja, e mais, né? Que eu ainda vou colocar. Não tem o menor sentido que esse PL seja sequer apresentado, né? O que vai acontecer no Senado, por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, porque eu não estou falando de política criminal de aborto, eu não estou falando que sejamos contrários ou favoráveis enquanto sociedade ao aborto, né? Porque é uma decisão legislativa, uma decisão coletiva dos nossos representantes legais. Pessoalmente eu posso ser contra, pessoalmente outra pessoa pode ser a favor, mas a gente tem que cumprir as leis, né? Não podemos também colocar proteção de Deus no meio disso aqui, porque há quem crê em Deus e há quem não crê. Há diferentes formas de crer em Deus na sociedade, mas está todo mundo submetido à mesma lei. Então não é discussão religiosa, pessoal, nem moral. Moral cada um tem. Descriminalizou o aborto. Eu sou contra, então eu fico na minha. Não vou fazer. Não vou fazer campanhas pro aborto. Não vou, né? Agora, não descriminalizou, eu já estou ali com uma outra postura. Em que as pessoas, sobretudo as mulheres e a saúde reprodutiva delas, encontram-se francamente em risco. Sobretudo por desigualdades econômicas e sociais que eu falei no início do vídeo. Então não está tudo bem. Isso precisa, no mínimo, ser discutido fortemente pela sociedade. Não está tudo bem, ok? Mas a pessoa, enquanto pessoa e com a sua moral individual, faz o que ela bem entender. Não é porque vai descriminalizar que ela é obrigada a fazer. Não. E não é também porque está criminalizado que a gente não possa discutir. Discutir. E isso passa por um amplo debate. Não só legislativo, mas também sociológico. Nós temos um debate político, social que precisa ser feito. Econômico, inclusive. Sanitário. Mulheres morrem. E a carga da gestação, quando é uma carga, é um ônus que a mulher não quer levar a cabo, porque se ela quer, tudo bem, é o projeto parental dela, pode ser sozinha, pode ser acompanhada, recai sobre a mulher, o indivíduo mulher. Então é claro que a mulher também tem que ter vez e voz nessa discussão. E sabemos que são poucas as parlamentares do nosso Congresso. Chega a cerca de 15%. Vai eleição, vem eleição, as legislaturas vão se sucedendo e esse número não muda, né? Então, nós precisamos de um amplo debate na sociedade. E aí vem o PL, proposto por um homem, e ele é um PL, assim, que... é um PL que assusta. Do jeito que ele está colocado, ele é um PL que realmente ele assusta, ok? Eu vou colocar para vocês os termos do PL, para que vocês entendam do que eu estou falando e por que o nosso quadro hoje, de maneira inovadora, né, diferente aí em relação ao que a gente está acostumado, se chama absurdo penal, tá? O artigo 124 que nós falamos, que é aquele que pune a mulher, ele diz que provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque, ele vai ter a pena de 1 a 3 anos, ok? E essa parte não muda, mas vai ter um parágrafo que diz o seguinte, aí vem a coisa. Quando houver viabilidade fetal, presumida em gestações acima de 22 semanas, ou seja, é a questão do tempo, o Brasil nunca regulou aborto por questões de tempo, de prazo. O Brasil regulou o aborto pelo sistema das indicações, que eu já falei no começo do nosso vídeo. Seja lá com quantas semanas a pessoa tiver. É certo que medicamente, clinicamente, quanto mais tarde o aborto, mais tarde essa decisão, por exemplo, a mulher
está em risco de vida, ela pode morrer. A mulher foi estuprada, quanto mais a gestação anda, mais grave pode ser a intervenção. Mas não há nenhuma proibição de que ela leve esse aborto a cabo até o 9º mês, se ela está amparada pelas excludentes legais. Não é? É anencéfalo, tem uma decisão para tomar, não vou tomar decisão do dia para a noite. A pessoa que foi estuprada e é vulnerável, por alguma vulnerabilidade, como por exemplo a idade, o menor de 14 anos, né, estuprada, ela precisa entender o próprio corpo, nessa idade que ela está, 12, 13, 11. Quando ela vai descobrir que está grávida, o que está acontecendo com ela? É uma adolescente, gente, muitas vezes é até uma criança. E até ela se dar conta disso, e até ela tomar a decisão de abortar, será que já não se passaram 22 semanas, geralmente 5 meses de gestação? E aí, vejam só, continuar a leitura porque é bem estapafúrdia mesmo. Acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código. Ah, meu Deus do céu. Aí é que a coisa pega. Porque as penas passam a ser de um homicídio. Eu já falei muito no início desse vídeo que as penas de uma pessoa, que para uma pessoa, né, cuja vida é retirada, viva, depois de nascer, não podem ser a mesma de uma pessoa que não nasceu, gente. Não nasce tudo. Professor é vida, sim, não estou negando. Eu já vou falar pela 3ª vez que eu não sou bióloga. E que é vida. Pelo menos não há quem conteste. É uma forma de vida humana. Tá tudo certo. Direito não é biologia, não. Direito não está aqui para poder ficar constatando fatos, são laudos e tal. Isso aí está vivo. Se não está vivo, eu não estaria nem fazendo vídeo, né? Se o feto está morto, a gente não estaria nem discutindo isso aqui. Claro que é uma vida humana. Mas a vida humana tem que ser protegida a todo custo, a qualquer custo, a todo tempo? Não há exceções? Claro que há. A legítima defesa me autoriza a tirar a vida de alguém. Vivo, nascido, mas que esteja me atacando. O estado de necessidade, a situação de necessidade, aquele caso que a gente fala, né? Os alpinistas lá, um pendurado no outro e tal, de repente, o peso do pino não permite que os dois sobrevivam. Então, o de cima tem que cortar a corda, porque se ele não liberar o peso do que está embaixo, matando-o, ele não vai sobreviver. E aí ele sobrevive. Ele estava em estado de necessidade. Ele tirou a vida de alguém, tirou, mas ele tinha que salvar dele. Ele tinha que salvar dele. Era vida contra vida. A situação da mãe, que a gente já falou, que o Código de 40 autoriza. Está em risco de vida. Perece a vida do feto. Não é escolha, não. Tem que perecer a vida do feto. Sobrevive a mãe. E sempre foi assim. Aliás, desde 40, né? Que nós, olha lá, quando estamos falando. Aí, de repente, eu digo que a vida do feto vale igual a de uma pessoa que nasceu. E que a pena do homicídio. A pena do homicídio simples, pessoal, é de 6 a 20 anos. Então, a pessoa que está numa gestação superior a 22 semanas, seja lá pela razão que for, tá? Ela é obrigada a ter esse filho, se ele tiver mais de 22 semanas e for viável, porque senão ela vai pegar uma pena, a mulher gestante, de 6 a 20 anos de cadeia. É um absurdo penal. Né? Uma coisa assim, eu nunca vi nesses 28 anos mesmo de estudo do direito. É um atentado tão grave contra essa gestante, é uma maneira tão ríspida de dizer, olha, o aborto não pode acontecer. Calma, gente. Primeiro que ele acontece, como já disse, a frase de Jacobs que eu coloquei no início do vídeo. E, segundo, que ele não merece este tratamento rigorosíssimo. Ele tem um tratamento que tem um certo rigor, que já é contestável. E ele poderia, inclusive, não ter este tratamento de criminalização. Encontrarmos outras vias, saúde pública, educação sexual, porque aí nós não precisamos nem falar de aborto, se as pessoas tivessem educação sexual, né? A gente não precisaria ter a gestação indesejada, tal, é claro, a violência sexual pode acontecer, mas enfim, tantas coisas, tantas razões sociológicas ligadas à educação de uma população podem levar a que não tenhamos o aborto como alternativa, né? Então, muito antes da discussão do aborto, há outras questões a serem levadas em conta, mas o legislador ele simplesmente opta pela solução simplista de criminalizar. Só que ele criminaliza com uma pena que até agora já era de 1 a 3 anos, né? E que, claro, para quem entende a sistemática da aplicação dessa pena, não vai levar essa mulher propriamente à prisão, né? Com 3 anos. Mas, não satisfeito com isso, o legislador sobe a pena para 6 a 20 anos, pena de homicídio. Simples. Uma das penas mais altas do nosso ordenamento para a mulher que decide abortar, com mais de 22 semanas. Aí tem uma explicação médica, eu estou com um projeto aqui na minha frente, quem quiser ter acesso é só clicar, porque o PL 1904-2024 se tornou um trend topic de qualquer Google que vocês derem. Explicações ligadas a que a pessoa com 22 semanas, pessoa é uma questão civil que eu também não vou discutir,
mas o ser humano, né, a vida humana que está ali, isso sim interessa ao direito penal, está muito evoluída e tal, e aí é um risco para a gestante. Pode até haver, é verdade, né, mas vai retirar o direito dela, não só, não contente com isso, criminalizá-la com uma pena pesadíssima de 6 a 20 anos de cadeia. É assim que se resolve a questão do aborto no Brasil? Não creio. Sem discussão social, não só legislativa, social, a situação não vai prosperar. Isso é realmente um retrocesso em toda a discussão sobre saúde pública e sobre política criminal relativa ao aborto no Brasil. Mas vamos lá. Aí nós temos um parágrafo 2º que diz que o juiz, isso aqui então, gente, do ponto de vista dogmático, meu Deus, nem consigo classificar. É um absurdo penal. O juiz poderá mitigar a pena conforme exigir as circunstâncias individuais de cada caso, para não ser tão rigorosa, né? Ou poderá, até mesmo, deixar de aplicá-la se as circunstâncias da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave, a agente, né? Porque é uma mulher, né? A agente, de forma tão grave, que a sanção penal se considere desnecessária. Olha, gente, isso aqui é uma cláusula de aplicação para homicídio culposo. E aqui nós temos um crime doloso. Eu não sei o que essa cláusula está fazendo aqui. Talvez para mitigar ou amainar o absurdo criado no parágrafo 1º. Então, caso o juiz considere que essa mulher está sofrendo muito, que foi uma situação desesperada, por exemplo, ela não tem apoio nenhum da família, do seu companheiro, de quem a engravidou, aí ela faz o aborto, né? Então, aí ela pode até ter a pena mitigada ou até ser perdoada, como acontece no homicídio culposo, 121, parágrafo 5º. Tem essa explicação, inclusive, aí no texto legal. Ué, mas o homicídio culposo não tem nada a ver com um aborto doloso. Quando a pessoa não quer praticar o crime, o perdão judicial muitas vezes é devido, mas aqui, será que não é um jeito de dizer que, na verdade, essa medida é totalmente descabida e estapafúrdia, a pena para essa mulher, nesses termos e nessa proporção? Aí eu quero que vocês vejam o que diz a Constituição. A Constituição Federal, que está muito acima do Código Penal e de todas as leis, diz que as penas devem ser proporcionais. Tá? Está lá no artigo 5º, no inciso 46, diz: a lei regulará a individualização da pena, adotará, entre outras, a restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, tal. Ou seja, segundo o inciso 46 do artigo 5º, que é um direito fundamental, a lei vai regular a individualização das penas, não só a individualização judicial, ok, pessoal? Não só a individualização na hora de aplicar pelo aplicador da lei, que é o juiz, mas também a individualização legislativa, a proporcionalidade, a individualização abstrata dessas penas. Como é que eu vou ter um aborto, uma mesma pena de um homicídio? Isso não tem o menor cabimento. Isso viola a Constituição e é, francamente, um projeto inconstitucional. Não pode passar pela CCJ. Não deveria existir, para começar. Mas não pode passar pela Comissão de Constituição e Justiça, porque viola o artigo 5º, inciso 46 da Constituição, que é uma cláusula pétrea. A lei regulará a individualização das penas no sentido de sua proporcionalidade, não só na hora que ela é aplicada, mas também na hora que ela é combinada legislativamente. E o legislador que faz as leis está fazendo esse tipo de aberração. Aí nós temos, seguindo no projeto, para que vocês conheçam porque as atrocidades não terminaram, o artigo 125. O artigo 125 vai ter a seguinte redação: provocar aborto sem o consentimento da gestante. É muito grave mesmo, isso eu não discuto, né? E tudo bem, a mulher tem lá um projeto parental, com ou sem uma família, uma companheira, um companheiro, e de repente ela sofre uma lesão em plena rua, alguém, dolosamente, né? Porque esse crime aqui é doloso. Alguém agride, ela sofre uma violência de gênero do marido, e ela perde o bebê. Ora, é claro que ela vai sofrer, é claro que isso passa longe do consentimento dela, é atingida também sua liberdade reprodutiva, além da vida do embrião ou feto, e aí, portanto, nós temos penas graves. As penas são de 3 a 10 anos, mas olha a pena que vai ter. O parágrafo diz assim: quando houver viabilidade fetal, mesma história, né? Presumida uma gestação acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples do artigo 121 desse código. Ou seja, aí a pessoa que provocou esse aborto, ele vai merecer as penas do homicídio. Meu Deus! De novo, violando o princípio constitucional da proporcionalidade das penas. Por mais grave que seja, que essa mulher quisesse esse filho, nada justifica, tá? Ok? E vamos então para o 126. O 126 é o aborto que tem o consentimento. É o grande aborto polemizado e discutido no Brasil, né? A mulher também, claro, no 124 já é criminalizada, mas também quem a ajude ou auxilie, se é que ela pode contar com esse auxílio. Aí essa pessoa,
ela só não vai ser criminalizada se ela estiver cobertada por alguma das excludentes que a gente já conhece do artigo 128. Então, o artigo 126 tem um parágrafo primeiro, porque ele tem um parágrafo único, né, que fala das situações em que... Aqui é o aborto com o consentimento da gestante, é importante que se diga, aborto provocado com consentimento, mas as situações em que esse consentimento é inválido, por exemplo, se ela for menor de 14, tiver algum tipo de doença mental, aí volta a ser um crime considerado sem consentimento nos moldes do artigo anterior, 125. Mas o que nos interessa é que, de novo, o parágrafo 2º diz, quando houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o direito de homicídio simples do artigo 121. Violação à proporcionalidade das penas. É quase sem comentários, né? Pela terceira vez, novamente, uma inconstitucionalidade grave. Aí vem o 128 que traz as exceções. E o 128 ele traz exceções importantes, pessoal. Eu já falei, a gente colocou, quem quiser voltar no início do vídeo, que quando há risco de vida para a mãe, que quando a mulher sofreu um estupro, seja ele de vulnerável ou estupro comum, quando há, isso não está no código, mas enfim, a jurisprudência já diz que quando há anencefalia fetal, nós temos o direito ao aborto assegurado, por razões várias, são excludentes de licitude, coabilidade, da própria falta de tipicidade por ausência de bem jurídico, enfim, não faltam razões expendidas pela doutrina de maneira fartíssima para justificar esse aborto. E são cláusulas que poderiam, inclusive, ser ampliadas, né? Mas, enfim, temos 3. E aparece no 128 o seguinte... Parágrafo único. Então, no 128 não se pune o aborto praticado por médico. E o parágrafo único diz o seguinte, essa é a parte mais chocante. Se a gravidez resulta de estupro e houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, a mesma situação, não se aplicará a excludente de punibilidade prevista nesse artigo, que nem é excludente de punibilidade, né, de culpabilidade. Meu Deus, então nós temos lá que em caso de estupro é possível realizar o aborto, mas se passar de 22 semanas a gente vai para esse parágrafo único. Não é que acabou a situação do estupro e tal. Mantém-se. Mas passou de 22 semanas, a mulher foi vítima de estupro, e é como eu disse, pode ser uma menina, pode ser uma criança ou uma adolescente que sequer conhece o próprio corpo para saber que está grávida. Quando ela vê, já passou o tempo, até que obtém, enfim, pelo menos um boletim de ocorrência, algum tipo de prova, que seja... dessa violência, embora não se deva exigir nada, né? Mas, enfim, uma pessoa que tem menos de 14 anos e está grávida, é claro que ela foi vítima de um estupro. Isso aí a lei presume de forma absoluta no artigo 217-A. Tá? Eu não vou colocar todo o artigo do estupro aqui, mas o estupro de vulnerável é aquele praticado contra pessoas menores de 14 anos ou em situação de vulnerabilidade mental, né? Enfim. Enquanto que os maiores de 14 anos são vítimas do estupro simples comum do artigo 213. O artigo 203 tem penas de 6 a 10 anos e o estupro de vulnerável de 8 a 15. Mas, pessoal, seja uma menina, criança ou adolescente vítima de estupro de vulnerável, seja a adulta, né, que foi vítima do estupro com violência ou grave ameaça do 213, se a gestação passou de 22 semanas, ou seja, se a mulher tomou um tempo para pensar, se essa criança ou adolescente sequer descobriu o que estava acontecendo com o corpo dela e ultrapassou o tempo, marco de 22 semanas, que eu nunca vi a legislação brasileira estabelecer marco temporal algum, ela vai sofrer as penas do homicídio, que são mais graves do que as do próprio estupro. Seja ele qual for, tá? Porque o homicídio tem pena de 6 a 20 anos, e o estupro comum chega a 10 anos, o de vulnerável a 15, e nada bate nas penas do homicídio, até porque não é uma situação de homicídio, gente, é um aborto. É uma vida humana de uma outra categoria. Existe um processo axiológico nesse amadurecer fetal. E o nascimento, ele assegura uma forma de tratamento dessa vida pelo direito. É tudo vida, já é a 4ª vez que eu digo que é vida sim, vida humana sim. Mas o direito tem essa prerrogativa de conceder à vida já nascida um valor maior. Isso não é ontológico, isso é deontológico, são valores. E o sistema da proporcionalidade, lá do artigo 5º 46, ele impõe isso. Eu não posso dizer que matar um feto é a mesma coisa que matar uma pessoa nascida, gente. Tá? Isso remonta à Idade Média, sei lá, porque assim, a história do aborto, que eu também não vou entrar aqui, nem dá tempo, é de que ele não era criminalizado na Roma Antiga. Na verdade, as pessoas podiam prescindir da vida do feto, embrião, como se nada, né? Havia um direito de vida e morte do pater família sobre a sua família. Então, assim, matavam-se as crianças no ventre, tanto faz como tanto fez, o aborto não era crime, não. Ele passou a ser criminalizado na Idade Média, com a Igreja Católica e todo o catolicismo, e tudo bem, não
vou discutir também, já falei que a questão da política criminal dá um outro vídeo, né? Na verdade, dá uma tese. E aí a igreja, ela remonta justamente o que está acontecendo aqui. Penas altíssimas. Não tinha pena nenhuma, né? Sistema greco-romano. Penas altíssimas, equiparadas ao homicídio. Mas aí vem o iluminismo, aí vem becaria, aí vem proporcionalidade das penas, aí vem princípios constitucionais penais, para poder dizer, olha, calma. Crime. Mais um crime de menor, multa. Mais penas menos graves. Mais uma vida de menor, valor. Não temos que ter medo de falar isso. Ela vale menos. Tanto que quando a mãe corre risco de vida, quem vai ser salva? A mãe, e não o feto. O legislador continua dizendo isso. Mas ele se contradiz aqui, nesse projeto estapafúrdio. Quando ele diz que as penas, se a pessoa já ultrapassou a 22ª semana, a fatídica 22ª semana, serão as mesmas de um homicídio. Inclusive se a mulher foi estuprada. Porque até aqui a coisa já estava demais. Aí de repente entra-se nas excludentes. A primeira, quando há risco de vida, para ela não se discute, menos mal, né? Porque não tem culpa de nada, então ela não vai sofrer sanção alguma. A questão do feto anencefalo também não foi colocada, mas se ela foi estuprada, porque esse feto, ele é viável, como dizem por aí, ele não teve culpa de nada, não foi ele que cometeu a violência sexual, ele é perfeito, então por que ele vai morrer? Tem um peso religioso e moral em cima disso muito grande, né? Deste parágrafo único aqui. E ele tira o direito da mulher de realizar o aborto em caso de estupro. Seja estupro de vulnerável, gravíssimo, seja estupro comum de pessoas maiores de 14 anos, mas que tenham sido vítimas de uma violência sexual aberrante. Desde que a gestação tenha ultrapassado 22 semanas, e eu não sei porque colocaram esse prazo aí, porque na verdade não tinha que ter esse prazo nenhum, porque essa pena nunca poderia bater no teto das penas do homicídio. Isso viola flagrantemente o princípio da proporcionalidade das penas que está esculpido na nossa Constituição Federal. Então é um projeto inconstitucional inteiro, tá? E está lá assinado pelo deputado, sabe-se lá que vai dar isso, caminhando pelo Congresso, e depois com o veto do presidente, que acredito que haverá, ele disse que é uma insanidade, né? E disse exatamente tudo isso que eu acabei de dizer aqui em poucas palavras, porque é um político e não um técnico. O veto dele pode ser derrubado, mas pela maioria absoluta do Congresso Nacional. Esse mesmo Congresso aí, tá? A maioria absoluta quer dizer não a maioria simples dos que estão ali, mas a maioria, 50% mais um dos nossos congressistas, né? E aí sabe-se lá o que vai dar. Cenas do próximo capítulo. Não podia deixar de fazer o vídeo agora, depois se isso virar lei, a gente vai ter que comentar mais a fundo, ver o que exatamente passou ou não passou. Com veto ou sem veto, ele pode ser derrubado, quem tem a palavra final é o legislador, né? Pelo artigo 66 da Constituição. Mas esperemos que não, que ele não passe, tá bom? Esse foi o absurdo penal de hoje. Esperamos não ter que gravar vídeos assim com esse conteúdo de novo, mas nesse nosso Brasil tudo pode acontecer, né? Então nós nos vemos proximamente em novos quadros aqui do canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.